Hoje nós vamos falar sobre Augusto Comte, que ele é considerado o verdadeiro fundador da sociologia. Você já ouviu falar, já viu vários vídeos nossos sobre o Augusto Comte, sobre o positivismo, e nós agora vamos fazer mais um com alguns detalhes, destacando inclusive o pensamento do Augusto Comte no que diz respeito à questão, à divisão que ele faz da sociologia em sociologia estática e sociologia dinâmica. Vamos então para o nosso Augusto Comte, fundador da sociologia. No quarto volume do curso de Filosofia Positiva de 1839, o Comte batizou com o nome de sociologia os estudos que ele denominava primitivamente de física social. É bom entender o seguinte: quando Comte começou a organizar suas ideias para a formulação de uma ciência da sociedade, há de convir que não existia, evidentemente, esta ciência. Existia a filosofia histórica, a filosofia social, teorias que buscavam dar conta, dar uma explicação sobre os fenômenos sociais. O que é que o Augusto Comte faz? A partir da industrialização, da sociedade dinamizada com a industrialização, vem-se aí, ele percebe a necessidade de estudo científico da sociedade, uma vez que a complexidade da sociedade se tornava cada vez maior. Nada melhor do que se apegar ou formular uma ciência para o estudo dessa sociedade. Pois bem, o que é que o Augusto Comte faz? Ele vai pensar no objeto de estudo, ele vai pensar no método. E para isso ele vai considerar as ciências existentes, as ciências da natureza, que já tinham seu objeto claro, sua metodologia, e ele vai, de certa forma, se apoiar nessas ciências existentes para formular a ciência da sociedade, que mais tarde ele vai chamar de sociologia. Ele estabelece a seguinte classificação, considerando as ciências existentes. Por exemplo, a matemática ele considera a primeira ciência. Depois vem a astronomia, a física, a química, a biologia e, por fim, a sociologia, que é essa que vai surgir a partir do século XIX, considerando todo o arcabouço de conhecimento construído ao longo do tempo, até chegar à época do Augusto Comte, com o processo de industrialização. Para Comte, a sociologia ela é a ciência menos geral e a mais complexa. Ele vai colocar, inclusive, a matemática como a mais geral e a menos complexa, e a sociologia como a menos geral e a mais complexa, uma vez que ela vai tratar da sociedade, das interações sociais, de tudo aquilo que é produzido na sociedade. O Comte ele vai dissolver a psicologia, uma parte na biologia, por exemplo, considerando os reflexos, as tendências, os instintos, e outra parte ele vai dissolver na sociologia, considerando as ideias, os hábitos e os juízos. Aí, por que o Comte faz isso? Porque até a época dele, a psicologia, tudo que estava relacionado à sociedade era, de certa forma, estudado pela psicologia. E, de certa forma, também vai haver uma confusão, uma mistura entre sociologia e psicologia, a ponto de que se achar que a sociologia seria a psicologia. Claro, se você tem um objeto de estudo que é da psicologia, você não vai poder dizer que existe uma ciência, no caso, a sociologia. E aí, mais tarde, o Durkheim vai aperfeiçoar essa separação. Sobre o positivismo. O positivismo nada mais é do que um sistema filosófico que só admite como objeto de cogitação intelectual os fatos suscetíveis de verificação objetiva, em outras palavras, aquilo que pode ser objetivo, que pode ser comprovado. Portanto, o positivismo é esse sistema filosófico construído por Augusto Comte, que vai dar margem para a construção e desenvolvimento da sociologia como ciência. Ele dividiu a sociologia em duas partes. Primeiro em estática
e a segunda em dinâmica. O que significa isso? O Conte vai considerar que a estática social estuda a sociedade em sua estrutura, tudo que faz a sociedade, por exemplo, aquilo que dá permanência à sociedade, perpetuidade à sociedade, que é, no caso, as instituições, por exemplo. Ele procura determinar as leis da coexistência, uma espécie de anatomia social, que estudará as ações e reações que as diversas partes da sociedade exercem entre si. A ideia de consensos. Todos os fenômenos sociais são intimamente ligados e entrelaçados. Todos os fenômenos sociais estão intimamente ligados e entrelaçados. Daí já se percebe o seguinte, que o Augusto Comte ele vai considerar a necessidade do estudo da sociedade, considerando essa compreensão de que não é possível estudar a sociedade se não se leva em conta que todos os fenômenos sociais de alguma forma estão entrelaçados. Daí essa importância para se estudar a sociedade. Então não se estuda um fenômeno social simplesmente isoladamente. Ele vai dizer que a dinâmica social tem por objeto a investigação das leis de sucessão. Nós falamos sobre a estática social, que é a primeira divisão da sociologia, e no caso a dinâmica social, que vai ser essa parte que tem por objeto a investigação das leis e de sucessão. Então vai pegar parte das teorias. Então, ao lado da teoria da ordem, que é o caso da estática, o Comte coloca a teoria do progresso, porque vai considerar que a sociedade ela se desenvolve, ela está sempre em movimento e é preciso também perceber quais as irregularidades existentes com esse movimento, com essa dinâmica. Daí uma percepção do cientista social. Na dinâmica social, ele estabelece a lei dos 3 estados, que essa é uma lei muito importante para Augusto Comte. Como ele considera que existe a dinâmica social, o progresso, ele vai também dizer que existe 3 estados ou 3 estágios na sociedade. A sociedade passa por um primeiro estágio que ele chama de estágio teológico, é essa parte que se explica todas as coisas a partir das divindades. Depois, o estágio metafísico e, em seguida, o estágio positivo ou científico. Então, é o seguinte, ele vai considerar a sociedade com uma evolução unilinear da humanidade. Temos aí, portanto, o estado teológico, o estado metafísico, o estado positivo ou científico. O estágio teológico, explicando, detalhando essa parte do estágio teológico, ele explica os fenômenos a partir dos agentes sobrenaturais. E esse estado aí, ele compreende 3 fases, que é a fase do fetichismo, do politeísmo e depois do monoteísmo. O fetichismo seria que considera que todo objeto é divino. O politeísmo considera que cada deus dirige um setor da natureza. Isso aí é muito comum, inclusive no caso entre os pagãos, por exemplo, né? E o monoteísmo, a ideia da unidade da natureza é atribuída a uma única causa. E aí vem a ideia de um único Deus, não é? Então, esse é o pensamento do Augusto Comte sobre esse estágio fetichista, esse estágio do fetichismo. Agora nós temos o seguinte, nós falamos do estado teológico e agora vamos para o estado metafísico. O que é o estado metafísico? Ele se apresenta como uma dissolução do teológico, ou seja, ele parte do teológico, considerando que os agentes naturais são substituídos por entidades metafísicas, por forças abstratas e ocultas. Ou seja, em vez de continuar na explicação das coisas a partir das divindades, vai buscar a compreensão na parte metafísica, na abstração, no sentido de buscar aprofundar. É o caso da filosofia, né? E, por fim, o estado positivo, que é também chamado para o Comte de um estágio científico, é a fase da evolução da sociedade,
Esse estado positivo, ele abandona o conhecimento das causas íntimas e se limita exclusivamente ao descobrimento das leis que regem os fenômenos. É o caso do estado científico. Explicando, quando Comte ele fala que se abandona o conhecimento das causas íntimas e se limita exclusivamente ao descobrimento das leis que regem os fenômenos, ele está mostrando o seguinte, olha, nem as causas simplesmente por parte das divindades, no caso do estágio teológico, nem pelo estágio metafísico. Vai-se agora precisar de objetividade, de explicação de por que as coisas acontecem. Então esse é o estágio científico. Qual a principal crítica que se faz a Comte na sociedade? A principal crítica é a seguinte, que não existe uma sociedade única, mas existem diversas sociedades. Porque na compreensão do Comte, a sociedade passa por 3 estágios, né? Teológico, metafísico e o positivo científico. Nessa compreensão do Comte, embora tenha sido importante o que ele trouxe para a formulação da sociologia, se percebe, a principal crítica que se tem aí, é que não existe uma humanidade, por exemplo, uma sociedade única, existem várias culturas, diversidades, existem diversas sociedades com suas particularidades. De modo que não cabe essa ideia aí de uma sociedade que ela sai do estágio teológico para chegar ao científico. Com essa percepção aí, o Comte, no caso, com esse positivismo aí, ele estaria discriminando as culturas diferentes, né? No caso, por exemplo, dos povos originários, dos povos indígenas. No próximo vídeo, nós vamos falar da contribuição do sociólogo Herbert Spencer como consolidador da sociologia. Vamos saber quais as principais ideias do Spencer e o que tem a ver ele com a sociologia. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um ok. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. E também não deixe de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Até mais.